Vamos lá, Josias, é para tanto? O Brasil está trocando de lugar com os Estados Unidos? O Brasil pode ser considerado referência na defesa da democracia nesse caso amplo que a gente discute há um tempo e que já está se tornando até cansativo por parte de uns, que é justamente essa tentativa de golpe que aconteceu no nosso país? Sem nenhuma dúvida, nessa matéria democrática, o Brasil está dando lição. Não só aos Estados Unidos, mas dando lição a outros países que estão agora submetidos a líderes com penores autocráticos, né? E há muita semelhança entre o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, aquela invasão ao Capitólio, ao Legislativo dos Estados Unidos, e o nosso 8 de janeiro de 2023. Muitas semelhanças. Foram invasões estimuladas pelo autocrata de cá, Jair Bolsonaro, pelo autocrata de lá, Donald Trump. Ambas foram instiladas, foram insufladas a pretexto de contestar os resultados das urnas. Aqui contestava-se a vitória do Lula, nos Estados Unidos contestava-se a vitória do Joe Biden sobre o Trump naquela ocasião, né? E o resultado foi absolutamente diverso. E eu digo, Fabiola, e venho acentuando isso há muito tempo, que não são apenas as instituições brasileiras que estão dando lição. O primeiro a dar lição ao mundo foi o eleitorado brasileiro, que na eleição, na sucessão de 2022, sonegou algo inédito desde a criação do Instituto da Reeleição, algo inédito. O Bolsonaro foi o primeiro presidente da história, desde a criação da reeleição, a ter essa prerrogativa sonegada pelo eleitor. O eleitor simplesmente escorraçou o Bolsonaro do Palácio do Planalto, negou a ele a perspectiva de um segundo mandato, como que antevendo o que poderia acontecer no Brasil. E nos Estados Unidos, o eleitorado não teve a mesma sabedoria. Deu ao Trump um segundo mandato, embora não tenham sido mandatos sucessivos, todo mundo sabia do que o Trump era capaz. O Brasil inteiro está de olho no Supremo Tribunal Federal. No dia 2 de setembro, começa um dos julgamentos mais aguardados e polêmicos da história recente do país, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus principais aliados, acusados de suposta tentativa de golpe de Estado. Mas o que deveria ser um ato de justiça e de respeito à lei está sendo apontado por juristas, parlamentares e até mesmo pela defesa dos acusados como um verdadeiro espetáculo político, um julgamento show que promete acirrar ainda mais a polarização no Brasil. O jurista Fabrício Rebelo foi um dos que se manifestaram sobre o caso e suas palavras chamaram a atenção. Para ele, o processo que chega agora ao plenário da primeira turma do STF é marcado por falhas graves. Rebelo questiona desde o local onde o julgamento está acontecendo até a própria base legal da acusação. Ele lembra que não existe respaldo em nenhuma norma que justifique o Supremo assumir o caso de Bolsonaro sem a prerrogativa de foro. Para ilustrar esse ponto, o jurista compara com o ex-presidente Lula, que mesmo sendo chefe de Estado foi julgado em primeira instância, e não no STF. Essa diferença de tratamento, segundo ele, reforça a ideia de que há um casuísmo claro no processo, uma regra criada apenas para este caso específico. Outro ponto levantado por Rebelo é a forma como a Procuradoria-Geral da República construiu a denúncia. Ele afirma que o Ministério Público classificou como tentativa de golpe algo que, na própria descrição da acusação, não passaria de preparação ou cogitação. No direito penal brasileiro, cogitar ou planejar não é crime, e nem sempre a preparação pode ser punida. Para o jurista, transformar isso em tentativa é um grave desvio da aplicação da lei, algo que deixa transparecer um julgamento mais político do que jurídico. Esse é um julgamento show, um triste capítulo da história jurídica brasileira, concluiu. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, sustenta que há provas suficientes para condenar Bolsonaro e os demais acusados. O órgão pede a condenação por crimes pesados, organização criminosa armada, tentativa de abolir violentamente o Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e até deterioração de patrimônio público tombado. Se condenados, os réus podem enfrentar penas severas e ficarem inelegíveis por muitos anos, algo que mudaria completamente o cenário político nacional. A defesa, no entanto, não vê dessa forma. Liderada pelos criminalistas Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, a equipe de Bolsonaro tem sido firme em afirmar que o processo não passa de uma acusação sem provas concretas.
Os advogados classificaram a denúncia da PGR como absurda e chegaram a dizer que se trata apenas de um golpe imaginado. Eles afirmam que não existe nada nos autos que comprove a participação direta de Bolsonaro em qualquer plano antidemocrático. Pelo contrário, segundo a defesa, o ex-presidente determinou a transição de governo, o que vai na direção oposta ao discurso de golpe. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, é um dos pontos mais contestados. Foi a partir do seu depoimento que surgiram as acusações mais graves, incluindo até a existência de um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades. Mas, segundo os advogados, não existe nenhuma prova material que sustente essas falas. A defesa alega que nem mesmo os documentos que supostamente detalhariam um plano de prisão do ministro foram encontrados. A revista tá pegando bem duro, né, com duas pessoas. Essa capa, tá o Bolsonaro vestido como aquilo que ficou conhecido como o chifrudão do Capitólio, que é o xamã QAnon, que é o Jake Chansley, que é aquele cara vestido com aquela cabeça de búfalo, sabe, na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, invasão essa incitada por Donald Trump para que seus apoiadores interrompessem e impedissem a posse de Joe Biden, né? Não é à toa. É muito parecido com o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O ponto, não, mas trocando, sai Trump e entra Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Esse cara ficou famoso, ficou preso até o início deste ano, quando depois que Trump assumir, deu um indulto para ele, liberou ele da cadeia. Né? Liberou esse apoiador da cadeia, né? Que estava preso. E aí, aqui a capa é o Bolsonaro vestido com o mesmo chapéu de chifrudão de búfalo do xamã do Capitólio, pintado com o rosto com as bandeiras do Brasil, né? E no título, né, o que o Brasil pode ensinar à América, o julgamento de Jair Bolsonaro. E apesar de fazer críticas, a matéria tem críticas, né? Falando, olha, eu li o texto, né, da Economist, tá lá. Ele faz críticas ao Supremo, ele fala, eu tenho que tomar cuidado, o Supremo e outras instituições não podem ter poderes muito maiores, né? Tem que observar, né, tudo isso. Fala de questões fiscais, da necessidade de reforma, afinal de contas, é uma Bíblia liberal. Mas o foco é que o Brasil dá uma lição aos Estados Unidos no processo de julgamento de Jair Bolsonaro. Eles são bem duros nisso aqui, eles dão um exemplo. Eles falam, o Brasil tem um trauma de uma ditadura militar que ocorreu aqui entre 64 e 85, e a memória dessa ditadura moldou as instituições no sentido de impedir que isso volte a acontecer. Basicamente, grosso modo, ele elogia o Brasil por estar fazendo o que os Estados Unidos não fez. E por que eu digo isso? Houve um processo muito semelhante, né, de golpismo nos Estados Unidos, só que aí o Donald Trump fez o quê? O Donald Trump conseguiu navegar por 4 anos e se eleger à presidência da República, e agora a própria revista diz que ele está moendo a democracia.